Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Boletim Unesp Notícias. E hoje a gente vai falar sobre floresta e desmatamento. Em 17 de julho se comemora o Dia de Proteção às Florestas. Mas será que o Brasil, de fato, tem algo a celebrar nesta data? Para ajudar nesta reflexão, está aqui com a gente a professora Vera Lex Engel, do Departamento de Ciência Florestal, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Professora Vera, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Também está aqui com a gente o deputado federal pelo PSB, Rodrigo Agostinho. Ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e também o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista ali do Congresso Nacional. Deputado Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês e estou muito contente da gente poder fazer esse diálogo sobre um assunto tão importante. Começar com a professora Vera. Professora, o Código Brasileiro Florestal ele foi aprovado em 2012, né, após longas discussões, como sempre. Ele aponta algumas regras, algumas metas, algumas multas para questões básicas, né, como reservas legais, como as APPs. E eu lembro que na época, quando ele foi aprovado, professora, você falou que ele ficou muito mais a contento da chamada bancada ruralista do que daqueles que de fato defendem o meio ambiente. Como você avalia, professora, de 2012, quando ele foi aprovado até agora, o que ele fez de importante no sentido de proteção às florestas do Brasil, ou de fato ele não caminhou muito nessa questão, nessa agenda ambiental? Bom, a aprovação dessa lei, que a gente chama de Código Florestal, que na verdade é a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, de 2012, ela trouxe muitos retrocessos e alguns avanços. Então, hoje nós estamos, assim, no momento de tentar superar esses retrocessos e aproveitar os avanços que essa nova lei trouxe. Entre os principais retrocessos, a gente pode destacar, são muitos, mas eu vou destacar alguns que são importantes. Acho que o mais importante deles é o que se chamou de anistia que foi dada ao produtor rural. Então, houve uma mudança no conceito do que seria uma área consolidada. Então, áreas que eram ocupadas dentro de áreas que deveriam ser protegidas de acordo com o Código Antigo, elas passaram a ser consideradas como áreas de uso consolidado e deixaram de entrar no cômputo das áreas que o produtor deveria recuperar a partir de então. Então, esse marco legal, ele foi do ano de 2008, que foi quando foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais, né? E isso trouxe, assim, a gente avalia como um recado para o produtor de que aqui no Brasil sempre se dá um jeitinho, ou seja, a lei é ajustada para atender os interesses de alguns grupos, né? Porque isso representa um grupo relativamente pequeno no total das propriedades brasileiras que já vinham se adequando à legislação e de vários setores da economia, então isso foi um ponto muito ruim. Outro ponto foi a mudança no entendimento do que é área de preservação permanente e da necessidade de recuperar essas áreas. Então, mudou-se o conceito do que seriam essas faixas de proteção ao longo das margens dos rios, e antes era considerado, a partir do leito máximo, uma faixa de vegetação de pelo menos 30 metros, e essa faixa aumentando em função da largura do rio a partir do leito máximo, e passou a ser a partir do leito regular. E, então, muitas faixas deixaram de ser protegidas. Também muitas categorias saíram da categoria de preservação permanente, como é o caso de nascentes intermitentes, topos de morro, e várias outras mudanças que aconteceram, que passaram assim, existe uma estimativa de que houve uma redução de quase 60% das áreas que deveriam ser restauradas ou recuperadas de acordo com a legislação anterior, em função dessa nova lei. Né? Então, teve outras mudanças importantes, que eu não sei se a gente tem tempo de discutir todas, mas também mudanças assim de o que se considera como uma pequena propriedade, que antes a pequena propriedade era aquela voltada para a agricultura familiar, e agora é em função de número de módulos fiscais, e esses módulos fiscais eles variam de uma região de outra para o Brasil.
né? E também uma mudança importante foi assim, a inclusão de áreas de pousio como áreas produtivas também. Então, o pousio é quando uma área dentro da agricultura itinerante ou agricultura familiar, ela é deixada para se regenerar, para ter uma recuperação do solo. Então a floresta se regenera e depois ela é cortada novamente, mas num sistema de agricultura de baixo impacto, de baixa escala. Isso foi aplicado para qualquer propriedade, não só para a agricultura familiar. Então, de maneira que muitas florestas que já estavam em regeneração puderam ser consideradas novamente como áreas consolidadas, né? E outra questão é a possibilidade de inclusão das reservas legais, das áreas de preservação permanente dentro do cômputo do total que cada propriedade tem que recuperar, que seria 20% em todas as áreas do país, né? E isso muda um pouquinho para a Amazônia Legal. Então, antes existia um conceito separado do que era reserva legal e preservação permanente, e essa nova legislação, ela misturou um pouco esses dois conceitos. Mas teve também alguns avanços importantes, né? O principal deles é a instituição do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje já existem mais de 5,6 milhões de propriedades cadastradas, em que então, o produtor rural ele é um mecanismo autodeclaratório e que permite uma certa fiscalização e controle sobre essas propriedades e a sua situação perante a adequação ambiental. Também a instituição do Programa de Regularização Ambiental e Programa de Recuperação da Vegetação Nativa, do PRADA, e instituiu também as cotas de reserva, as cotas ambientais, né, que um produtor que tem um excesso de área de vegetação nativa, ele possa negociar esse excesso como cotas para um produtor que esteja faltando. Mas esses mecanismos, eles também permitem que essa compensação ambiental ocorra dentro do mesmo bioma e não necessariamente na mesma bacia hidrográfica, ou às vezes nem mesmo no mesmo estado. Então, ele faz com que os benefícios da recuperação, eles não sejam aplicados no mesmo local onde houve a degradação ambiental. Então, isso acaba sendo negativo, pode ser negativo dependendo da maneira como cada estado vai aplicar. Então, esses mecanismos, eles estão sendo discutidos nos estados, alguns já estão implementando, outros estão mais atrasados, né? Mas, assim, são mecanismos que podem ser considerados avanços se eles realmente forem implementados, né? Porque as políticas principais nesse sentido, que foram criadas depois, por exemplo, o Programa de Restauração da Vegetação Nativa, que é o PROVEG, o Plano AVEG, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, basicamente foram engavetados nesse governo, né? Então, o cumprimento dessa legislação, a gente acredita que dificilmente vai acontecer por falta de mecanismos de incentivo, de políticas públicas adequadas para esse sentido. Talvez o Rodrigo possa ajudar a complementar alguma coisa nessa minha fala. Já passo então a bola para você, deputado. Você que tem acompanhado também bastante de perto aí, né, de Brasília, a questão do governo Jair Bolsonaro, toda essa questão do desmatamento dos recordes que atingem, por exemplo, a Amazônia. Como que você avalia aí essa questão do Código Florestal? Ele, de fato, ele pode ainda trazer algum benefício no atual governo? A professora Vera falou de maneira bem abrangente sobre os principais pontos do Código Florestal. Foi bacana. Essa é a nossa terceira experiência de Código Florestal. A gente tinha o primeiro de 34, depois o de 65 e agora esse de 2012. Eu acho que a ferramenta mais importante que a gente tem agora é a consolidação do CAR. O CAR é um instrumento que veio para ficar, então pela primeira vez a gente pôde ter um mapa fundiário do Brasil, pela primeira vez a gente pôde ter uma avaliação do ponto de vista de como as propriedades rurais no Brasil estão ou não respeitando a legislação florestal. Então, acho que isso foi o principal avanço. Acho que a principal luta daqui para frente deve ser na implementação do PRA. O programa de recuperação precisa acontecer e precisa acontecer de uma forma muito rápida.
Nós temos uma NDC, por conta do Acordo de Paris, de 12 milhões de árvores. 12 milhões de hectares. 12 milhões de hectares. E as principais estruturas hoje de restauração florestal no Brasil estão desmontadas. A maior parte dos viveiros de muda hoje no Brasil estão numa situação muito precária. Nós não temos... tem muito pouca estrutura de financiamento para restauração ecológica. Ao mesmo tempo que a gente quer restaurar no Sul, no Sudeste, no Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte continuam derrubando floresta numa velocidade muito grande. Nós estamos aí... dados do MAP Biomas apontam que o ano passado nós perdemos 1.200.000 hectares de floresta, sendo que foram 600 mil hectares na Amazônia e o restante, quase todo o restante, dentro do Cerrado, né? Mais 400 mil hectares no Cerrado. Então, assim, é um volume muito grande, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa restaurar, a gente precisa recuperar áreas de preservação permanente, a gente precisa recuperar nascentes, a gente precisa recuperar a reserva legal. Nós precisamos fazer os corredores entre fragmentos, os fragmentos hoje estão isolados, estão todos eles se empobrecendo. A maior parte das florestas brasileiras são florestas vazias hoje, por uma série de motivos. Os fragmentos estão muito degradados, efeito de borda muito pesado. Ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação com a restauração, a gente também precisa conter o desmatamento. Hoje, uma boa parte do desmatamento é um desmatamento praticado em terra pública, de um processo de consolidação, de ocupação de terra pública, enfim, e consequente regularização, né? O chamado processo de grilagem. A gente tinha, quando o Código Florestal de 2012 foi aprovado, a gente tinha algo em torno de 65 milhões de hectares de terra pública na Amazônia não titulada, não destinada, e nós temos hoje ainda um estoque de quase 40 milhões de hectares de terra pública não destinada. E essas terras que estão sendo ocupadas, que estão sendo invadidas. Então, é um processo que precisa ser contido. No Brasil, impera a impunidade. As multas são aplicadas e ninguém paga. Acabam prescrevendo depois de 5 anos. Ninguém vai preso por desmatamento no Brasil, a não ser que tenha fraude envolvida. Se o cara simplesmente vai lá e derruba a floresta, não acontece nada, porque, pela lei dos crimes ambientais, é um crime de menor potencial ofensivo. Se ele frauda uma licença para conseguir desmatar, aí sim pode ser que ele responda alguma coisa, mas tirando isso, vigora ainda a impunidade no Brasil, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito delicado. Os mercados externos começam a se fechar para o Brasil, exigindo que o Brasil pare de desmatar, né? O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade, tem o maior número de floresta tropical do mundo. A gente tem 3 vezes mais do que o segundo colocado, e só que a gente simplesmente ignora tudo isso, toda a importância desse patrimônio. Professora Vera, antes da gente falar de reflorestamento, né, que é uma das suas áreas aí de atuação também, alguns estudos apontam que existe até uma regeneração quando uma área é desmatada, quando um grande dano ambiental. E é uma regeneração natural aí, que ao longo, sei lá, de 2 ou 3 décadas, algumas espécies voltam a nascer e formam as chamadas florestas secundárias. Isso, de fato, ocorre, isso é importante, mas quanto isso também ainda não permite que algumas espécies voltem a regenerar, algumas espécies acabam se perdendo nesse desmatamento. É exatamente isso que você falou, Júlio. A regeneração natural da floresta tropical, ela é relativamente rápida, desde que não, dependendo do quanto essa área foi degradada anteriormente. Então, existe assim uma relação direta entre intensificação de uso da paisagem, a quantidade de remanescentes de vegetação nativa que ainda existe na paisagem e o quanto aquele solo local já foi degradado. Porque a floresta tropical, ela depende principalmente da reciclagem de nutrientes da sua própria vegetação para que ela sobreviva, já que a maior parte dessas florestas ocupam solos muito pobres em nutrientes, muito ácidos, então eles dependem da própria decomposição da matéria orgânica para poder continuar crescendo. Então, em áreas que essa camada fértil do solo ela foi perdida pelo desmatamento e pela mudança de uso do solo,
Quando a floresta se regenera, ela se regenera rapidamente porque o clima é favorável, a gente tem chuva e temperaturas favoráveis durante o ano todo. Mas não existe mais uma quantidade de nutrientes suficientes para fazer com que aquela biomassa toda se recupere novamente. Então, ela vai ficando cada vez mais empobrecida do ponto de vista de biomassa. Então, isso, por exemplo, para sequestro de carbono e para manutenção desse carbono na vegetação, é ruim porque essa biomassa vai sendo perdida. Mas o mais importante são as perdas de biodiversidade, né? Tem estudos que indicam que 60%, 80% das espécies, por exemplo, na floresta tropical, mais de 80% das espécies dependem de animais para sua reprodução, as espécies arbóreas e espécies de plantas. Para atingir esse percentual na Mata Atlântica, por exemplo, estudos indicam que demora de 100 a 300 anos para que a floresta tenha novamente esse percentual grande de plantas que são polinizadas ou suas sementes são dispersadas pelos animais, né? Para aquelas espécies que são de ciclo mais longo, isso pode demorar muito mais. Tem uns estudos na Amazônia que indicam que esses caminhões de madeira que a gente vê passando nas fotos e nas notícias toda hora, né? Tem pesquisadores do INPA, eles fizeram um estudo indicando que a idade média dessas árvores que são cortadas na Amazônia é 300 anos. A idade média. E tem árvores que são muito mais velhas que 300 anos. Então, obviamente, esse processo, ele é demorado. Então, existe, assim, uma falsa expectativa de que a floresta está se regenerando. Mas, assim, para que ela atinja os níveis anteriores, isso vai demorar muito. E é por isso que a gente entra com trabalhos de restauração, para acelerar esse processo, onde, porventura, ele não ocorra nas taxas que a gente deseja. O deputado Rodrigo, a gente sabe que o Brasil aí é um dos países que mais emite gases de efeito estufa na atmosfera, e ele se comprometeu a reduzir, né, esses gases em até 37% até 2025, na comparação com o que ele em 2005. A gente sabe que a principal fonte de emissão desses gases no Brasil é essa questão da conversão do solo, né, é o desmatamento da vegetação nativa, cerrado, floresta amazônica, para usos comerciais, para usos econômicos. Como pensar em atingir essa meta de redução de gases diante do atual governo, do Bolsonaro, diante do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que parecem que remam contra tudo isso? Não, nós não vamos atingir a meta, pelo contrário, só que a gente está perdendo uma grande oportunidade, porque os países europeus que estão trabalhando para atingir suas metas, a maior parte das metas europeias são metas de emissões negativas de carbono. Para que eles possam ter emissões negativas de carbono, eles precisam compensar emissões. E o Brasil tem um espaço, tem todas as condições para que essas emissões possam ser compensadas aqui. Existem algumas falhas nos nossos relatórios, nos nossos inventários, existem lacunas de conhecimento, então vou dar alguns exemplos. O Brasil é um país que não investe como deveria em área de saneamento. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de emissões de metano provocado por não investir em área de saneamento e que não estão ainda computadas nos nossos inventários. O Brasil faz uma propaganda muito grande das suas hidroelétricas, considerando que hidroelétricas não emitem. Nós temos, sim, uma quantidade muito grande de emissão de metano, principalmente por conta das hidroelétricas, por conta de todo o material que fica submerso quando dá a elaboração desses reservatórios. E falta pesquisa para saber exatamente quanto que nós estamos emitindo. Reservatórios mais novos emitem diferente de reservatórios mais antigos. Mas a maior parte da nossa emissão é por conta de desmatamento e queimado. Nós estamos perdendo a oportunidade de se transformar num grande líder do ponto de vista de receber investimentos para a manutenção de floresta em pé. Nossos vizinhos estão bem mais adiantados, então Peru, Equador, Colômbia, países muito pequenos na América Central como Costa Rica e Panamá estão muito mais na frente do que o Brasil nessa questão. O Brasil, infelizmente, continua desmatando. Então, assim, nós não vamos atingir nossas metas. O governo acabou desmontando estruturas importantes de comando e controle, de fiscalização.
desmontou estruturas importantes como a Secretaria de Mudanças Climáticas dentro do Ministério do Meio Ambiente. Para tentar compensar isso, lançou um programa agora de pagamento por serviços ambientais, sem dizer quais são as regras, quem serão beneficiados, como que isso vai acontecer de fato, ou seja, sem uma transparência para que de fato isso aconteça. Então, assim, eu não tenho expectativa, eu acho que nós teremos aí 4 anos perdidos no ponto de vista de política ambiental. Acho que muito provavelmente o ministro acaba caindo num determinado momento, mas eu não vejo no atual momento uma possibilidade da gente reverter esse quadro, enfim. Acho que nós vamos continuar tendo indicadores altos de desmatamento. Algumas regiões, a gente tem uma mania de olhar para a paisagem e achar que a paisagem é toda igual, né? Então, assim, a Amazônia é tratada como se fosse uma única Amazônia, a Mata Atlântica como se fosse uma única Mata Atlântica. Nós temos 2 centros de endemismo na Amazônia que já perderam mais de 70% da cobertura, que é o Centro de Endemismo Belém e o Centro de Endemismo Xingu. Ou seja, dentro da Amazônia, a gente tem regiões da Amazônia já numa situação muito crítica, com muitas espécies, inclusive, ameaçadas, né? Então, assim, falta pesquisa, falta investimento em ciência e tecnologia e falta política pública consistente para evitar esse desmatamento. Então, a situação nossa não é uma situação confortável. Professora Vera, só queria complementar que nós já estamos bem próximos de atingir um limiar de irreversibilidade, né, dessas florestas, da sua capacidade de adaptação às mudanças climáticas, tanto na Mata Atlântica quanto, quer dizer, na Mata Atlântica já passou esse limiar faz tempo, mas na Amazônia nós estamos muito próximos de atingir esse limiar, em que a floresta vai perder sua capacidade de responder a essas mudanças climáticas e tender, inclusive, a processos auto-reforçantes de degradação. Para a gente falar da questão da recuperação ecológica, né, feita pela ação humana dessas áreas, professora, o que tem que se levar em conta na hora de se pensar as estratégias de manejo para recuperar uma área devastada? Não é simplesmente ir lá e plantar qualquer coisa. Quais são as estratégias aí? Sim. Primeiramente, acho que é importante a gente entender que hoje só conservar o que a gente já tem não é mais suficiente para garantir a conservação e restauração da biodiversidade. Então, essas técnicas, essas estratégias de restauração e recomposição da vegetação nativa são cruciais como ferramenta não só de conservação, mas também de melhoria de qualidade de vida da população, né? Então, a gente tem muitos desafios para conseguir atingir esses objetivos, e alguns desafios são técnicos, mas eu acho que os principais desafios são políticos e são econômicos e sociais. Então, do ponto de vista técnico, acho que os cientistas têm dado respostas à sociedade de forma muito rápida. Essa ciência da restauração, ela teve um salto enorme nas últimas 2 décadas no Brasil. A gente tem muitos grupos atuando em todos os biomas, grupos de excelência, que desenvolvem diferentes métodos e abordagens para fazer isso. Então, obviamente, dependendo do contexto de paisagem, do contexto socioeconômico, do nível de degradação, avaliando se a floresta, se a vegetação ainda tem ou não uma capacidade de recuperação natural que possa ser aproveitada, a gente vai escolher diferentes técnicas que vão desde simplesmente manejar a regeneração natural até fazer um plantio de alta diversidade com muitas espécies diferentes, de diferentes grupos, quando o nível de degradação é muito mais intenso, né? Mas então, assim, não existem receitas prontas, existem muitas formas, mas eu acredito que as formas que têm mais chance de dar certo do ponto de vista de escala, são aquelas que permitam com que o produtor tenha uma certa renda a partir dessas áreas restauradas. Então, de que a sociedade entenda que a restauração vai ser benéfica não só para o bicho, para a planta, mas também para a sociedade como um todo. E que pode haver ganhos, inclusive, econômicos, né? Que pode haver um novo setor da economia ligado a esse atividade de restauração. E acho que é para isso que foi criado esse Planaveg, para permitir esses incentivos, porque hoje, assim, os principais desafios são econômicos. Restaurar uma floresta degradada é muito caro e proibitivo para um produtor rural.
ele não consegue dar conta sozinho. Ele tem que ter incentivo e tem que ter também assistência. Então, acho que programas de incentivo, programas de apoio através de assistência técnica são fundamentais para que essa ciência que está sendo produzida na academia, ela realmente vire restauração no chão ali, né, que vire realmente uma realidade. Então, só para cumprir o Código Florestal, existe uma estimativa da gente ter necessidade desses 12 a 15 milhões de hectares que precisam ser recuperados nos diferentes biomas do país. Né? Então, isso pode ser uma oportunidade importante, inclusive de negócios, né? Uma vez que a legislação atual ela permite uma certa flexibilização nos modelos de plantio que podem ser adotados nessas áreas. Então, inclusive, utilizando uma porcentagem de espécies exóticas nesses plantios. Então, isso não é o ideal do ponto de vista de conservação, mas eu acredito que é melhor do que não ter nada, como existia antigamente. Né? Então, esses mecanismos atuais da nova legislação, elas realmente exigem que a restauração e recuperação ocorram. Né? Então, de que maneira isso vai ser feito depende de ter ainda políticas de incentivo sendo implementadas de forma efetiva no país. O deputado Rodrigo, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou lá em outubro, né, do ano passado, um projeto de lei que tipifica o crime de ecocídio, né, que é aquele crime que causa grande dano ambiental, né, na flora, na fauna do país. Você falou que um dos principais problemas do Brasil justamente é a impunidade, né, para esse tipo de crime. O quanto você acredita que esse projeto de lei pode trazer uma esperança para mudar essa questão da impunidade para esses crimes? Júlio, esse é um projeto que foi feito após, de maneira geral, a legislação brasileira ela é sempre feita depois de alguma situação que cria uma comoção, e aí o parlamento é obrigado a dar uma reação, enfim. Esse projeto foi aprovado na Câmara e depois no Senado, depois dos acidentes com barragens de mineração, né, o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, enfim. E ele serve justamente para esse tipo de situação, né? Uma situação muito específica, onde você tem uma destruição muito grande da biota, uma destruição que leva vidas humanas, enfim. Ele acaba não se amoldando à situação que a gente tem hoje, que é a destruição de extensas áreas florestais no país, né? Então, assim, eu sou autor de alguns projetos para aumentar as penas relativas a crimes ambientais no país, mas existe uma dificuldade muito grande em votar essas matérias. O setor da agricultura acaba impedindo que esse tipo de matéria avance, né? Então, como disse a professora Vera, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a restauração florestal no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente precisa de restauração, a gente também precisa conservar a floresta em pé. Uma área restaurada nunca vai ter a mesma biodiversidade de uma floresta em pé. Ela pode cumprir com uma série de funções ambientais, como a conservação do solo, a conservação contra erosões, a melhoria do microclima local, enfim. Ela tem uma série de... ela tem uma importância muito grande, a restauração, né? Mas você comparar uma biodiversidade de uma floresta clímax, que está aí, enfim, com as mesmas características há milhares de anos, e comparar isso com uma floresta recém-plantada é muito diferente. A gente também precisa avançar muito do que diz respeito à questão da restauração ecológica. Muita pesquisa está sendo feita, a gente está podendo, pela primeira vez, olhar para os plantios antigos, né? A maior parte dos plantios são relativamente recentes, então a ciência hoje já está podendo olhar para áreas que foram restauradas e começar a entender. Aqui na região a gente faz restauração há pelo menos 20 anos e a gente já percebeu muitos equívocos do começo, enfim, eu acho que a gente realmente precisa encontrar caminhos para reduzir os custos e facilitar a implementação disso de maneira mais intensiva, né? Ela colocou, por exemplo, a questão do aproveitamento econômico. A agrofloresta é algo que está crescendo muito, né? E eu acho que pode, sim, ser uma perspectiva, principalmente para a recuperação de reserva legal. Em áreas de preservação permanente,
os produtores cada vez mais estão entendendo a importância de se fazer isso. O maior impeditivo é justamente o custo, né? Hoje, o custo de uma restauração por métodos convencionais, onde você abre cova, combate a formiga, combate espécies exóticas invasoras como o capim braquiária, faz o plantio das mudas, o próprio custo das mudas, a qualidade das mudas, depois todo um trabalho de recuperar o solo também, que é importantíssimo. A gente tem áreas que a gente plantou aqui num solo extremamente degradado e a coisa não vai para frente. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa, ainda investir muito em tecnologia, em avaliar outros métodos, inclusive. No Xingu, o pessoal tem feito, testado, inclusive, o plantio direto de semente no solo, algo que eu achava que não daria certo, e para aquela região está dando certo. Enfim, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente. O Brasil é um país florestal e é um país que merece investir mais nesse tipo de área. Professora, o Rodrigo aí falou, né, da agrofloresta. Queria que você explicasse um pouquinho o que é esse sistema agroflorestal e se de fato ele pode conciliar essa questão de preservação dos biomas com as questões econômicas, né, de maior produção de alimentos, por exemplo. Uhum. Ah, legal, muito, muito boa essa questão. A gente chama de sistemas agroflorestais qualquer sistema consorciado em que a gente tenha pelo menos um componente arbóreo, pelo menos uma espécie arbórea consorciada com plantas agrícolas, ou com pastagem, ou com os dois ao mesmo tempo, dentro de um sistema integrado de produção. Então, esse sistema, conceitualmente, ele é um sistema de produção, né? Mas eu acredito que os sistemas agroflorestais, primeiro que tem sistemas desde muito simples, que são só 2, 3 componentes, até aqueles sistemas mais complexos que imitam como é a floresta nativa, em que a gente tem plantas fazendo parte dos diferentes estratos, das diferentes camadas de copas que a floresta tem, com diferentes funções ali dentro. Obviamente, a dificuldade de manejo é muito maior e a necessidade de mão de obra, principalmente voltado, assim, uma mão de obra familiar, por exemplo, que possa estar envolvido o tempo todo no manejo dessa agrofloresta, é muito importante. Já os sistemas mais simples, eles podem ser implantados numa escala maior, em sistemas, inclusive, mais tecnificados, né? Então, assim, o que a gente discute é, primeiro, esse tipo de sistema serve para aliar os benefícios da conservação e produção? Eu acho que depende. Depende do sistema e depende de onde ele é implantado. Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento de uso do solo, esse ordenamento territorial, para saber onde deve ter floresta de proteção, que são as florestas protetoras de cursos d'água, de áreas mais declivosas, as reservas legais, que têm o objetivo de conservação, mas também de uso sustentável dos recursos, e as outras áreas produtivas dentro da propriedade. Então, eu acho que os sistemas agroflorestais, como os sistemas de produção, eles são muito importantes para trazer de volta o elemento arbóreo para dentro da propriedade, e criando faixas de ligação entre esses fragmentos de floresta, aumentando a área efetiva, por exemplo, das matas ciliares, que a gente pode ter sistemas agroflorestais como se fossem zonas tampão, que ajudam a aumentar, né, essa área protegida ao longo dos cursos d'água, e também para uma reserva legal, já que a nossa legislação hoje em dia, ela permite o manejo da reserva legal, manejo com uso econômico mesmo, mas com limitações, sabe, Júlio? Porque eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa parte de como manejar tanto as florestas restauradas, quanto as florestas restauradas com sistemas agroflorestais, do ponto de vista de realmente torná-los rentáveis. Isso, para mim, ainda é uma grande incógnita. E torná-los rentáveis conciliando realmente os objetivos da restauração da biodiversidade, porque eles têm que ficar ali no meio termo, né? Se você faz um manejo intensivo, você vai ganhar dinheiro, mas você vai conservar pouco, e vice-versa. Então, eu acho que, por exemplo, na linha que eu desenvolvo, os sistemas agroflorestais para a reserva legal, eles são como se fossem sistemas temporários, em que eu teria um momento em que eu posso utilizar essas florestas ou agroflorestas para trazer um retorno, e depois elas seriam manejadas para no futuro serem só florestas, e não mais agroflorestas.
né? Eu acho que essa é uma alternativa mais interessante, por exemplo, para uma reserva legal. Mas, ao mesmo tempo, os sistemas agroflorestais, eles podem ser usados na propriedade como um todo, né? Eu queria dar um exemplo. Tem um projeto muito interessante que a Embrapa Florestas ela está desenvolvendo lá no Paraná, de incentivar o plantio de araucária ao longo das rodovias do estado. Quer dizer, isso não chega a ser um sistema agroflorestal, porque é uma linha de árvores, mas traz um benefício enorme para fazer conectividade, para trazer de novo os dispersores de sementes das florestas nativas de araucária, né? E para também gerar renda para esses produtores sem praticamente perder nada de área produtiva, né? Então, acho que assim, a sociedade, ela precisa, e os produtores, eles precisam realmente reconhecer o valor das florestas, sejam elas florestas em pé, como as florestas manejadas e as florestas restauradas, o valor não só sentimental, ético e para conservação, mas também como uma integrante do seu sistema de produção como um todo, né? Eu acho que essa cultura precisa ser mudada no nosso país, né? A gente sempre teve aquela dicotomia entre produção e conservação, e os sistemas agroflorestais, eles podem ajudar a romper essa dicotomia. Bom, o deputado Rodrigo Agostinho precisou sair aí desse nosso bate-papo de maneira mais urgente para resolver outras questões, mas a gente continua aqui com a professora Vera Lex Engel, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Professora, a gente falou um pouco agora do nosso bioma aqui, né, aí, mais típico aí de Botucatu, onde você está aqui de Bauru, que é o Cerrado. Você acredita que as leis atuais, elas conseguem proteger o nosso bioma? Como que você avalia aí a escalada da degradação também do Cerrado? A gente fala muito da Amazônia pela importância dela, repercussão internacional, mas olhando para a nossa realidade, o que dá para a gente falar? Uhum. Olha, o Cerrado é o bioma hoje que está com o nível mais alto de ameaça em todo o território brasileiro. Então, a gente realmente tem aquele apelo de pensar na Amazônia, na Mata Atlântica, né, que são florestas mais exuberantes, que têm, teoricamente, uma maior biodiversidade, mas o Cerrado é a savana, um ecossistema de savana com a maior biodiversidade do planeta, o nosso Cerrado brasileiro. E assim, é justamente onde está ocorrendo toda a expansão da fronteira agrícola hoje, principalmente na região conhecida hoje como Matopiba, lá no Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, aquele biquinho lá, e também em grandes áreas de expansão de lavoura de soja, que estão todos acontecendo em cima do Cerrado. Ele tem um nível de proteção legal muito menor do que os outros biomas, né? Porque a própria Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ela já dá uma proteção maior para a floresta amazônica. Existe a Lei da Mata Atlântica de 2006, que também dá um nível de proteção maior para a Mata Atlântica. E o Cerrado, ele fica só dentro dos 20% de exigência de área de reserva legal, mais preservação permanente dentro do que a legislação preconiza hoje, né? E assim, o Cerrado, ele sofre um processo de degradação muito intenso e é muito mais difícil de recuperar o Cerrado do que floresta, eu diria, né? Porque quando o solo ele é modificado pela agricultura, o Cerrado, como ele tem plantas que são adaptadas a solos muito pobres, muito ácidos e com, inclusive, toxicidade por alumínio, o que vai acontecer é que quando esse solo é modificado e para torná-lo próprio para a agricultura, essas espécies do Cerrado dificilmente conseguem retornar, porque elas acabam perdendo na competição para outras espécies que são mais exigentes em nutrientes, inclusive os capins exóticos provenientes da África, como o braquiário, colorião, capim-gordura, que praticamente dizimam todas as plantas herbáceas do Cerrado. Então, esse processo de restauração é muito mais difícil, e o Cerrado, além de ter essa biodiversidade, ele é considerado como se fosse a caixa d'água do Brasil, porque as nascentes das principais bacias hidrográficas estão dentro do bioma Cerrado, e qualquer ação que a gente faça nessas regiões vai ter reflexo também nos outros biomas e também na produção de água dessas bacias, né, que vai afetar com certeza a agricultura brasileira. A gente sabe que a agricultura hoje no Cerrado, ela usa uma quantidade de água muito maior do que a quantidade de chuvas que precipita. Então, está se usando a água superficial
e também água subterrânea. Será que esse recurso ele não pode estar sendo seriamente ameaçado também? Então, acho que a questão do cerrado é muito, muito urgente, né? E a gente precisa se preocupar bastante com essa questão também. Tá certo. Professora Vera Alex Engel, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, muito obrigado pelas suas contribuições aqui com a gente hoje. Olha, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e participar desse debate junto com o deputado Rodrigo Agostinho, a quem eu muito admiro, tem feito um trabalho muito importante na Câmara, né, a favor das leis ambientais, das políticas ambientais, então foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Agradeço também, né, o deputado Rodrigo Agostinho, que precisou deixar nosso bate-papo aqui agora no finalzinho por um outro compromisso, mas agradeço demais a participação dele também. E fique com a gente, continue ligado na TV Unesp e acompanhe a nossa programação. Valeu? Até mais!